Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Nara Regina. Hoje eu vim compartilhar com vocês um livro, uma resenha que eu vim aqui passar para vocês, que é do livro Limite Zero, do Joe Vitale, tá? É interessante esse livro porque ele realmente mudou muito a minha forma de ver a vida. Foi um livro extremamente interessante de ler, é um livro curtinho, apenas 100 páginas, então a gente lê assim. E agora eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre ele. Joe Vitale, ele é um curioso, que é o autor que escreveu esse livro, e ele se interessa assim por vários assuntos, daí ele vai no estudo, daí depois esses assuntos viram um livro, né? E esse livro Limite Zero, ele escreveu baseado em um psiquiatra que ele conheceu a história, que é o Dr. Ihalakala Heilin, acho que ele é assim, um psiquiatra do Havaí. E Joe Vitale conheceu a história dele, ficou assim surpreso, né? Porque era uma técnica que ele não conhecia, que é o Ho'oponopono. O Ho'oponopono. A história do Joe Vitale já é muito interessante, né? Porque Joe Vitale ele passou por vários perrengues, né? Antes de conseguir alcançar o profissional que ele tem hoje, alcançar a situação financeira que ele tem hoje. Mas ele foi uma pessoa que teve divórcios complicados, ele chegou a morar na rua, dentro de um carro. Então, nesse livro, o Joe traz também um pouco da história dele pessoal. Mas voltando lá no Dr. Heilin, o Joe Vitale estava fazendo algumas pesquisas na internet e através de um assistente dele que chegou nele e perguntou se ele conhecia esse psiquiatra e ele falou que não. Então esse assistente começa a contar a história do Dr. Heilin, né? Que ele era um psiquiatra do Havaí e que ele curou uma ala inteira de prisioneiros que eram totalmente violentos e que tinham vários ali problemas psiquiátricos. Então era um presídio tipo de prisioneiros assim muito perigosos, então eles eram isolados. Essa ala era bem complicada porque esses prisioneiros não tomavam sol, eles ficavam só trancados, não tinha como eles saírem. O pouquinho que eles saíam eram todos algemados, os braços, as pernas, então eles traziam uma vida assim muito complicada, né? E os próprios já tinham passado vários psiquiatras por aquele hospital e nenhum conseguiu, né, melhorar aquela situação que estavam vivendo ali. Os funcionários que trabalhavam, né, nesse presídio, no hospital presídio, desculpa, é presídio hospital, né, porque é psiquiátrico também. Mas os funcionários que trabalhavam nesse presídio, eles não iam trabalhar, tinha bastante falta, eles tinham que passar assim, olhando pela parede, assim, né, por medo, né, porque os presos eram totalmente violentos. E esse psiquiatra recebeu o convite de trabalhar nesse presídio e ele aceitou, porque ele se perguntou, né, o que eu tenho em comum, né, com esses presídios que estão ali? Porque no livro ele traz muito essa certeza, sabe, de que tudo que acontece na nossa vida, nós temos alguma energia, alguma compatibilidade com aquela pessoa, com aquele lugar. Sabe aquela famosa frase que semelhante atrai semelhante? Então, ela foi escrita por alguma coisa, né? E lendo esse livro, nós começamos a entender que são a nossa sintonia que atrai aquelas pessoas que nos irritam, que nos incomodam na nossa vida. E esse livro traz que assim que a gente verifica qual é o padrão que me está atraindo aquele tipo de pessoa, e eu limpo aquele padrão, eu já não compartilho mais, e daí causa afastamento, ou a pessoa também recebe daquela limpeza e ela muda a forma dela pensar, a forma comportamental dela, certo? E é um livro muito interessante, eu li pela segunda vez, a primeira vez talvez seja igual você está pensando, fala, meu Deus, que loucura essa menina tá falando, foi assim para mim também, mas na segunda vez que eu li, ele já começou a fazer sentido para mim. Então, esse doutor, o Rinlin, ele começa a fazer um tratamento de limpeza através dele. Ele não atende esses prisioneiros que estão lá na ala. Então, ele começa a fazer uma limpeza através do como? Do Ho'oponopono, que é, eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grata e te amo. Né?
Então ele começa a fazer essa limpeza. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata e te amo. E é muito bonito, porque quando a gente faz essa limpeza em nós mesmos através do Ho'oponopono, né? A gente vai vendo que é uma limpeza nossa. Então é o nosso interno que vai para o externo, né? E Joe Vitale escutando, né, o seu secretário falando para ele, depois ele vai pesquisar, ele fica assim também admirado, igual nós, fala, meu Deus, isso é possível. E ele descobre que essa prisão ela teve uma melhora assim surpreendente, que muitos prisioneiros foram curados, né, com essa técnica de limpeza dele, e que as alas se encheram de funcionários porque eles pararam de ficar doentes, provavelmente era emocional, né? E foi um lugar que tinha muitos trabalhadores, então, porque começou a ficar muitos trabalhadores e poucos prisioneiros, né? Poucos pacientes ali. Então, foi uma cura assim mesmo para esse presídio. Muitos receberam alta, começaram a trabalhar, receberam visita, e antes disso era impossível, né? Não tinha como eles receberem visita, não tinha nem como eles saírem das celas, né? Porque eles eram considerados prisioneiros, assim, muito perigosos, né? Isso aconteceu lá no Havaí. E Joe Vitale tem a ideia de procurar, né, esse psiquiatra, e teve uma dificuldade em encontrar esse psiquiatra, mas encontra ele e começa a fazer, então, ele tem a intenção de escrever esse livro, né? Vai explicar sobre a técnica do Ho'oponopono, vai explicar sobre o trabalho desse psiquiatra, que às vezes parece assim algo impossível para nós, né? Mas funcionou, né? Tem até um estudo científico sobre isso, funcionou lá naquela ala. E Joe Vitale procura o doutor e fala, conversa com ele, né, e começa a participar das palestras dele. E ali ele vai vendo nas palestras também muitos depoimentos que começaram a chegar para ele colocar nesse livro, que ele começou a estudar esse caso desse psiquiatra e o Ho'oponopono. E começa então a fazer esse estudo, então ele começa a fazer perguntas para o doutor, começa a participar das palestras, né, que ele fazia uma palestra aberta, começa a ver como que ele faz o trabalho. Então, assim, é um livro que eu super indico para vocês que estão tentando mudar padrões mentais, comportamentais, né? Quando a gente entra no autoconhecimento, a gente vai entendendo que é muito mais sobre desaprender, né? Porque foi passado muitas crenças para nós, através da infância, né? Em todos os lugares que a gente foi, é muito mais desaprender do que aprender. E então o Joey ele traz vários relatos de pessoas, vai ser muito legal para vocês verem o relato dessas pessoas. Não vou falar aqui, vou deixar vocês curiosos para vocês ir lá, porque realmente são vários relatos, são relatos de cura da pessoa, são relatos de mudanças de padrões, né? Por exemplo, alguém me irrita, faço essa limpeza para tirar aquilo que me conecta com a pessoa. E foi interessante. E agora eu vou compartilhar uma coisa pessoal para vocês que aconteceu comigo. Esse livro me trouxe a consciência. Então, tudo que me irrita nas pessoas, na verdade, é algum padrão interno que está me fazendo me conectar com ela, porque semelhante atrai semelhante, e que eu já estou pronta para limpar em mim. Em psicologia traz muito isso, né? Que é o espelhamento, né? Que a pessoa, na verdade, aparece na sua vida e te irrita, mas é porque você tem algo em comum com ela, né? A física quântica também já traz isso, né? Então, são vários setores ali, são vários estudos que a gente assume a nossa autorresponsabilidade, né? E aconteceu uma coisa muito interessante que eu vou compartilhar com vocês agora. Eu tenho um vizinho que ele é acumulador, mas eu não sei, começou a me irritar muito isso, sabe? Porque eu não sei se depois que eu tive consciência a coisa começou a complicar, ou se ele sempre foi assim e depois que eu tive consciência que eu vi ali que, né, tava errado, começou a me incomodar, mas assim, começou a sair do controle mesmo, sabe? Começou a sair do controle, aquilo começou a me irritar muito.
que assim eu não consigo olhar na cara dele e começou a ficar um negócio sem controle. E eu me perguntei, desde o ano passado, a gente ter consciência sobre crenças limitantes e comecei a fazer um grande estudo sobre elas, né? E eu fiz essa pergunta para mim: o que está me conectando a esse acúmulo de coisas, né? Porque, por mais que nos irrite, né, essas pessoas que são acumuladoras, é uma doença que elas têm, não é verdade? Mas aquilo já estava me irritando assim, de me fazer mal, sabe? De falar direto naquilo, de olhar aquilo direto. Então, parece que eu só foquei naquilo, sabe? Moro num lugar muito bonito, mas eu só focava naquele acúmulo de lixo, de coisas, sabe? E aquilo começou a me fazer muito mal. E eu me perguntei, o que está me sintonizando com isso? O que eu preciso limpar em mim? E perguntei sinceramente antes de dormir. E me veio a resposta. Me apareceu a crença do medo da perda, sabe? Eu já tinha visto muitas crenças de escassez que eu tenho sobre mim, até por isso, né, que eu comecei a estudar sobre crenças limitantes para entender como o universo funciona. E quando eu recebi isso, foi dolorido. Eu confesso para vocês que foi dolorido. Mas toda crença ela tem uma história. Essa crença de medo de perda, ela veio lá dos meus antepassados, porque eu vim de uma família que perdeu terra, que perdeu bens, que perderam muita coisa. Então, foi me passado isso, sabe? Eles são daquela época também, quando eu era criança, do governo Collor, lembra? Que tirou muitas poupanças das pessoas, né? Muitas pessoas que tinham dinheiro na poupança perderam naquela época. Então, assim, veio acumulando essas perdas. Então, eu tinha essa crença e eu notava ela como crença de escassez. Ela não tinha nome, mas ela entrava como crença de escassez. Então, quando alguma coisa acontecia de novo, sabe? Vinha esse medo meu, de medo de perder algo, sabe? De ficar sem, do medo da falta. Então, eu já tinha notado essa crença como escassez. E daí foi a partir do momento que eu notei a sintonia. Olha para vocês verem como que é interessante. Esse meu medo da falta me trouxe um vizinho que também tem medo da falta. Só que é por isso que ele tem essa parte de acumular as coisas, porque ele tem medo de ficar nessa falta, de faltar, de precisar e não ter. Então, vocês viram como nós dois estamos sintonizados? E foi aí que eu comecei a fazer a limpeza, né? Eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, te amo. Peço muito para o Divino Criador, por favor, limpe em mim todas as memórias de falta, né? Que é também um exercício que o livro lê, que o livro ensina. E foi surpreendente, gente, porque foi muito rápido, sabe? Eu não sei se foi num dia, no terceiro dia, mas eu comecei a tirar aquela implicância que eu estava sobre o meu vizinho, a raiva passou, né? Estou conversando com ele, buscando meios para que eu possa ajudá-lo, né? Mas novamente, é aquilo que o livro ensina. Nunca é sobre o outro, é sempre sobre mim, né? Então, as pessoas que chegam na nossa vida, elas têm alguma sintonia conosco. E às vezes é dolorido ver isso, mas a partir do momento que eu aceito a olhar para essa minha sombra, né, porque é uma sombra nossa que nos causa sofrimento, e limpo ela de mim, eu vejo a mudança em mim e também começo a ver a mudança em outras pessoas, né? Porque é tão mágico a coisa, né, que quando acaba a sintonia, né, estou fazendo a limpeza em mim e a outra pessoa também estão recebendo, porque todos nós estamos conectados, né? Todos somos um, então a pessoa também vai recebendo essa limpeza que está em nós, né? E fora isso, eu fui vendo outros padrões, sabe? Pessoas que chegou a falar para mim, Nara, eu estou com câncer, assim, do nada, assim, tipo, tô na fila do mercado, chegou uma pessoa e falou isso para mim. Eu já limpei, conscientemente eu pedi a limpeza, né?
Falei, Divino Criador, limpa em mim todas as células de câncer que possa ter no meu corpo, né? Ai, Nara, mas você tem... Gente, a gente não sabe, né? Tantas doenças acontecem aí de forma surpresa, que a pessoa nunca teve sintoma e depois chegou, né? Então, toda a informação que está chegando em mim e mexe de alguma forma comigo, que eu sinto que me dá uma dorzinha no coração, que eu fico pensativa, eu já peço essa limpeza para Deus, né? Então, exatamente sobre isso, o livro fala muito sobre isso, né? Que nada é sobre o outro, tudo é o espelho pedindo limpeza em mim. Gente, olha que lindo isso. Nada é sobre outro, mas tudo é um espelho pedindo limpeza em mim, né? Então, é muito interessante, né? A gente ter a consciência disso, né? O Ho Oponopono, eu já tinha conhecimento sobre ele, que foi até interessante como ele entrou na minha vida, sabe? Foi através de uma live que eu estava fazendo. Eu sou empreendedora, eu tenho uma loja infantil e dentro dessa loja infantil eu tenho um projeto que é Café das Mães, o nome desse projeto. E eu trago várias empreendedoras, mães para fazer a live e nós conversamos muito sobre empreendedorismo, sobre comportamental, sobre autoconhecimento, né? E espiritualidade. Então ali a gente traz muito pouco, né? Porque a gente não é só mãe, nós também temos o nosso trabalho, a forma como a gente vê a vida, e é muito interessante. E nesse dia, né, eu também sou gestora de negócios. E nesse dia eu trouxe para a live outra gestora de negócio. E a gente estava conversando, não lembro muito bem o assunto, só que eu tive um insight nesse dia. Eu falei para ela, o nome dela, eu falei bem assim: sabe uma coisa que me ocorreu agora? Que a minha avó, quando eu era criança, ela comprou para mim, para nós, né, na casa, um gravador. E eu não sei se vocês já viram esse gravador de antigamente, mas ele era um gravador assim, quadrado, bonitão, bem antigo. Colocava uma fita nele, né? Então ele servia para várias coisas, né? Ele servia para escutar música e para gravar. E a minha avó, ela gostava muito de livros, né? Então, ela sempre pedia para mim ler para ela. Só que naquela época a gente não tinha muito dinheiro para comprar livros, então ficava meio repetitivo. Então, terminava um livro, voltava nele. Terminava um livro, voltava nele. Então, aquilo me era extremamente cansativo, porque eu tinha vontade de pesquisar outras coisas. E daí eu tive a ideia de começar a narrar esses livros para ela, né? Então, era muito interessante. Daí eu estava explicando na live, né? Que colocava fita naquele gravador e eu gravava aquilo que eu queria falar, né? E depois de gravada, a pessoa poderia escutar quantas vezes ela quisesse. Mas para mim gravar de novo, tinha que pegar uma caneta, puxar toda a fita, né? Até ela ficar no estado zero, para depois começar a gravar outra gravação. E esse livro, eu falei nesse dia da live, falei assim, olha que interessante, né? Porque muitas vezes nós temos tantas informações dentro de nós que são crenças que trouxemos, né? Que já não fazem sentido mais. É o momento, como foi ensinado a vida para nós, né? Sobre como foi ensinada a vida para nós, né? E que talvez hoje, como adulto, já não faz sentido mais, são padrões que minha família trouxe, pelo que eles passaram. E falei para ela, falei, é como se a gente fosse aquele gravador, né? Então, já tem uma gravação em nós e não adianta eu ficar estudando em cima daquela gravação, porque vai ficar dois padrões ali rodando junto. Então, seria legal se a gente encontrasse alguma forma de limpar esse padrão antigo para colocar os novos padrões daquilo que nós acreditamos. E daí a gente ficou assim, uma olhando para a outra, falou, exatamente isso. E começamos a fazer uma pesquisa. Então, chegamos na reprogramação mental. Então, tem vários vídeos que nos ajudam, né? Colocar reprogramação mental antes de dormir. Funcionou, né? Por um tempo, mas eu queria achar uma coisa mais, né? E daí eu conheci a Beth Russo, que traz o Ho Oponopono, né? E a Beth é um amor de pessoa, gente, é encantadora. Eu acho que muitos de vocês já conhecem ela, porque vocês vieram aqui para ver, né? Conheceu. Alguns não conhecem o livro, mas tem outros que já sabem sobre o Ho Oponopono, que iria falar nesse livro.
E a Beth é um amor de pessoa. Nossa, eu conheci ela assim, fiquei encantada pela alegria, pela leveza que ela traz, pelo amor que ela traz. E foi com ela que eu aprendi o Ho'oponopono. E depois a vida foi me levando, conheci o Limite Zero, escutei uma vez no Spotify, né? Mas eu já até falei isso, acho que não dá muito certo para me ouvir, eu realmente tenho que ler, porque eu sou muito visual, ou tenho que assistir a palestra, no Spotify eu não consigo. E comecei a fazer essa técnica do Ho Oponopono com a Beth Russo, né? E depois conheci o livro. A Beth Russo, ela traz, né, no Japamala, 108 vezes, você pedindo aquilo que você quer limpar. E nesse livro, ele traz a limpeza, não assim por quantidade, mas até o momento que você sentir que aquilo já foi limpo em você. A gente vai sentir, né? Muitas vezes vem ali uma crise de ansiedade, um medo, começa a fazer aquela limpeza pelo que você precisa, automaticamente você vai sentindo essa calma, não é verdade? Então é isso, pessoal. Deixem aqui, por favor, se vocês já assistiram, se vocês já leram esse livro, Limite Zero, do Joe Vitale. Se vocês já leram, deixe aqui nos comentários, por favor, o que vocês acharam. Eu não estou aqui para ensinar conteúdo, mas eu estou aqui como eterna aprendiz que a vida é. Então, eu aprendo muito aqui no canal. E é isso, pessoal. Logo, logo trago mais resenhas para vocês. E se tiverem dica de livros também, que façam parte dessa parte de autoconhecimento, deixe para mim que eu vou trazendo aqui também de resenha no canal, tá bom? Beijos, até mais para vocês.